Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos fazer uma revisão sobre os tipos de dissertação. Dissertação argumentativa e dissertação expositiva pela vertente física, pela vertente da estrutura física do texto, certo? Então, vamos relembrar que uma dissertação, seja ela argumentativa ou expositiva, ela tem o propósito de expositiva, expor um assunto, apresentar fatos, opiniões sobre um determinado assunto, onde é feita uma conclusão cíclica, uma conclusão em que eu faço a retomada do início do assunto. Ponto. A dissertação argumentativa é a dissertação em que eu apresento uma tese, ou seja, um ponto de vista sobre um determinado argumento, sobre um determinado tema, na verdade, utilizando dois argumentos ou mais, dependendo da quantidade de parágrafos que a gente pretende gerar nesse texto, há uma defesa do meu ponto de vista por meio desses argumentos, né? Da alimentação no parágrafo de desenvolvimento desses argumentos. Então, vamos nos ater à questão física, estética, da dissertação, seja ela expositiva ou argumentativa. Introdução. Na introdução da dissertação expositiva, eu apenas mostro o assunto que eu vou tratar. Eu faço uma breve abordagem, eu apresento uma vertente, uma ideia, uma forma de abordagem daquele assunto, simplesmente, certo? Na introdução da dissertação argumentativa, eu apresento um tópico frasal dentro do meu parágrafo, ou seja, um ponto de vista referente àquele assunto abordado, com 2 ou 3 argumentos que venham sustentar o meu ponto de vista, a qual eu vou chamar de tese, ok? Então, a introdução, ela há uma diferença entre as duas. Lembrando que o propósito da exposição, da dissertação expositiva é apresentar fatos e opiniões, e o propósito da dissertação argumentativa é convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Desenvolvimento, parágrafo 1 e parágrafo 2. Quando a gente fala de dissertação expositiva, você tem aqui apenas o desenvolvimento daquele tema. Desenvolvimento no sentido de abordagem mais aprofundada, exposição de características, juízo de valor sobre tais características, necessidade de uma resolução, por exemplo, mas eu não entro propriamente dito no que seria essa resolução, tá? Quando a gente fala de dissertação argumentativa, a gente tem aqui, bem estruturada e bem dividida, um parágrafo para cada argumento citado lá na minha tese, no meu tópico frasal, na minha introdução, que são os argumentos que vão sustentar o meu ponto de vista, que vai mostrar para o leitor que eu estou certa do que eu penso, né? Ou pelo menos por que eu penso daquele jeito, o que me faz pensar daquele jeito. Então, se eu tenho 2 argumentos lá, eu tenho no parágrafo 1, né, a discussão e a alimentação sobre todos os assuntos que permeiam aquele meu primeiro argumento. No parágrafo 2 de desenvolvimento, todos os elementos, os assuntos, né, os itens que permeiam aquele segundo argumento. Se eu tivesse um terceiro argumento, mais um parágrafo de desenvolvimento, logo eu teria uma redação de 5 parágrafos, não de 4, certo? E aí, conclusão, um outro momento que há uma diferença, e eu diria até que bem grande, entre a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Na dissertação expositiva, eu vou fazer uma conclusão cíclica, eu faço uma retomada do assunto, uma retomada dos aspectos que eu discuti ali, e logo medidas precisam ser tomadas, ou faço literalmente um apanhado, um resumo daquilo que eu mencionei durante a minha dissertação. Na dissertação expositiva, que há essa abordagem mais simplista, né, mais apenas demonstrativa,
se diferencia brutalmente da dissertação argumentativa, porque na dissertação argumentativa você tem que apresentar uma proposta de intervenção, principalmente quando a gente está falando do Enem, certo? Então, você tem que colocar na sua conclusão um agente, quem vai fazer alguma coisa, a ação que esse agente vai praticar, o detalhamento da ação, ou seja, o desenho dessa ação, como essa ação vai ser construída, e o efeito social que essa ação vai gerar na sociedade, certo? Qual é a modificação que essa ação vai gerar na nossa sociedade. Lembrando que o Enem fala de Brasil, né? Todos os temas a gente traz para a vertente brasileira. Então, dentro da estrutura dissertativa argumentativa, essas são as maiores abordagens em que diferem um elemento do outro, certo? Então, a definição de dissertar é falar sobre, a expositiva é expor literalmente um determinado assunto, e a argumentativa é convencer o leitor de que o seu ponto de vista sobre determinado assunto é correto, ou pelo menos convencer ele do porquê você pensa daquela forma, ok? Na próxima aula, nós continuaremos com as revisões das ATs de redação, onde a gente vai falar do planejamento de modo geral, para poder gerar conectivos e coerência, coesão e fluência no texto dissertativo, ok? Então, até lá!